Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Cada dia que se passa, estamos mais próximos do fim, não é verdade? Estamos mais próximos do fim da nossa jornada na Terra. Bem, meus irmãos, quero partilhar com vocês aqui um sonho que eu tive há muitos anos atrás. Aliás, eu não sei se eu já comentei sobre esse sonho em outra postagem. Eu acho que não. E como todos sabem, que acompanham aqui o nosso canal, eu sou espírita kardecista e, por esse motivo, as explicações para as coisas mais difíceis da vida, eu sempre encontrei dentro do Espiritismo. E é sempre dentro do Espiritismo que eu procuro me localizar para entender certas coisas. Ok? Então, sobre sonhos e sonos, o sono é o adormecimento do corpo. Ok? E sonho são as lembranças que trazemos quando retornamos ao corpo, por assim dizer, quando despertamos, quando acordamos diariamente, né? Então, são as coisas que nos aconteceram ou coisas que imaginamos. Porém, algumas delas nós sabemos, através da própria experiência da vida, saber que às vezes são avisos, são coisas verdadeiras. Dentre elas, vou falar aqui a que me fez voltar aqui e falar sobre isso. Foi um sonho que eu tive há muitos anos atrás e que se concretizou. Então, nessa época, eu estava casado, meus filhos eram adolescentes e pré-adolescentes. Faz bastante tempo isso. Nessa época, eu tinha uma pequena serralheria no Rio de Janeiro e eu tinha 2 veículos próprios, os quais eu utilizava para o meu trabalho. Ok? Um era mais usado, né, dentro do meu meio familiar, para o meu uso pessoal, e o outro era muito utilizado para transporte de mercadoria e coisa e tal para a serralheria. Era um tipo um utilitário, que não era bem um utilitário, né? Era um carro comum, mas eu utilizava ele para parte profissional. E um outro eu só utilizava fim de semana para os meus convívios social, por assim dizer. Bem, esse segundo carro, que era utilizado mais para o meu convívio social, eu havia adquirido ele tinha pouco tempo. Na época que sucedeu o fato. Eu tinha comprado o carro, acho que estava com ele há 4 ou 5 meses. Alguma coisa assim. Era um carro seminovo. Entre os dois, é claro que esse que eu usava socialmente era o mais caro. E tive um sonho numa noite que haviam me roubado esse carro novo. Bem, era o patrimônio mais valoroso, de maior valor que eu tinha no momento. Morava de aluguel. E a minha proposta era sempre fazer algum dinheiro, seja como for, para poder dar um lar próprio para os meus filhos. Sendo pai de 3 filhos. Mas assim, eu procedia, trabalhava muito para poder fazer com que isso se realizasse. Porém, numa noite eu sonhei que me roubaram esse carro mais novo. Acordei porque meus sonhos às vezes não foi a primeira vez que me aconteceu, sonhar com alguma coisa e o fato se dar. Então eu acordei preocupado com tal fato. E naquele mesmo dia, quando acordei, eu tomei uma decisão de desfazer do carro. Porque era o único bem que eu tinha, era o único dinheiro que eu tinha, na verdade. Estava investido nesse carro. Naquela época tinha inflação, e você tendo um carro novo era um dinheiro em caixa, por assim dizer. Era a forma que eu encontrava para poder economizar um pouco e juntar o dinheiro sem perder tanto valor. Mas como eu tive esse sonho, eu acordei apreensivo e falei, tem que desfazer desse carro, porque é o carro de maior bem que eu tenho.
E se eu perder esse carro, aí vai dar na minha vida toda, que é o dinheiro que eu posso investir em outras coisas, o dinheiro do carro. E saí com uma proposta de desfazer do carro, nesse dia. Bem, fiz uma troca, na época, negociei o carro. Já voltei para casa a pé. E fiquei só com outro carro, que era um carro mais antigo, que eu utilizava, né, para trabalho. Passaram-se uns 3 ou 4 dias, aproximadamente. Esse carro que eu utilizava para trabalho me foi furtado, roubado. Ok? E com as ferramentas da serralheria todas dentro dele. Então, gente, tipo assim, o sonho me ajudou? Provavelmente me ajudou. Porque foi um aviso. Talvez se eu tivesse com os 2 carros, o carro de maior valor teria sido roubado. Ok? E não aconteceu isso. Então, desfiz do carro, me roubaram o carro de menor valor. Mas, por outro lado, eu fiquei sem a ferramenta de trabalho, que era o meu carro. Nessa época eu já tinha desfeito da serralheria e estava fazendo serviço como autônomo. Então, meu carro era minha ferramenta de trabalho. E levaram o carro com todas as ferramentas que estavam dentro do carro. Ok? Então, eu me via sem carro, sem as ferramentas para trabalhar. E aquele outro carro que eu desfiz dele, eu troquei por 2 terrenos, na época. Bem, então o que eu tive que fazer? Desfazer dos terrenos para comprar um carro para poder trabalhar. Então, gente, e assim eu procedia. Eu desfiz dos 2 terrenos que eu havia comprado para adquirir um carro para poder trabalhar. Então, e daí eu prossegui, coisa e tal, fui me virando e a vida foi se ajeitando. Mas, tipo assim, o que é do homem o bicho não come. O que está escrito, minha gente, é quase que inevitável, vai acontecer. Nós podemos amenizar e às vezes até evitar. Não é verdade? Até evitar problema, com toda certeza. Então, gente, os nossos sonhos são os alertas, muitas vezes. E nós temos que saber identificar esses alertas. Porque se a gente consegue identificar, fica melhor, né? A gente sabe lidar melhor com a situação. De outra vez também, esse outro sonho, não sei se eu relatei para vocês também. Eu vou relatar agora. De outra vez eu sonhei que eu estava indo para o carro, estava indo para o trabalho de carro. Meu sonho, tá? Sonhei que eu tinha parado num lugar para fazer um lanche, de manhã cedo. Parei o carro para fazer um lanche. E quando eu estava lanchando, um carro que estava estacionado, ao manobrar, bateu no meu carro. Aí eu parei de lanchar, fui lá até o meu carro reclamar com o motorista, né, que bateu no meu carro. E gerou uma confusão tremenda. Brigamos, veio a polícia e eu acordei assim, né? O fim da história eu não sei do sonho, mas eu acordei assim, com esse sonho. Então, levantei de manhã cedo, coisa e tal. Não me preocupei nem um pouquinho com esse sonho. Tô nem aí, até esqueci do sonho. Assim, momentaneamente, não fiquei preocupado com isso. Achei que era imaginação, que às vezes a gente sonha com isso, eu dirigi o dia todo, né? Todo dia eu estava dirigindo, indo trabalhar, voltando, etc e tal. Isso acontece bastante, né? Da gente sonhar com as coisas do dia a dia. Mas enfim, não dei a menor atenção. Me levantei e fui trabalhar. Peguei o carro, como de costume, e parei numa lanchonete que eu nunca havia parado antes. Me deu vontade de fazer um lanche, eu parei ali para fazer um lanche de manhã cedo. E quando eu estava lanchando, ouvi aquele barulho no estacionamento. Um carro tinha batido em mim. Aí já não foi sonho, foi a realidade. Havia batido em mim, não, no meu carro. Na porta do carro, amassou a porta do carro toda. Eu parei de lanchar, fui lá falar com a pessoa. A pessoa estava dentro do carro, quando eu me aproximei. Quando a pessoa saiu, e eu olhei para a pessoa, aí eu lembrei automaticamente do sonho. Porque essa pessoa que saiu do carro era a mesma
a qual eu tinha sonhado. Eu lembrei do sonho em frações de segundo. Eu olhei para o rosto dele, era um senhor tinha mais idade do que eu. Olhei para ele e lembrei de tudo. Lembrei da consequência, né? Do que levou essa batida, a discussão e tudo mais. Olhei para ele. Aí ele não falou nada, olhou para mim, olhou para o meu carro, coçou a cabeça. Aí antes que ele falasse alguma coisa, eu falei para ele, senhor, faz o seguinte, não esquenta a cabeça não, pode ir embora, tá tudo certo. Não se preocupe não que eu dou um jeito de consertar meu carro. Ele, não, mas eu falei, não, tá tudo bem. Eu dei as costas para ele e fui continuar meu lanche. Então, gente, ele entrou no carro dele e foi embora. Então, foi outro sonho que eu tive que se tornou em realidade. Foi já um aviso, né? Ainda mais naquela época que eu era uma pessoa muito estressada. Isso ia gerar um conflito, com certeza. E como me lembrei do sonho, eu evitei o problema porque já tinha sido avisado do sonho. O que ia acontecer, né? Com a minha intolerância, meu jeito de pensar e de agir, enfim. Então esse foi mais um sonho que se tornou realidade na minha vida. Eu já contei outro sonho aqui também, que eu tive. Esse foi mais complexo. Eu já contei aqui que eu sonhei com uma pessoa que ela estava no ambiente, eu não sei se o ambiente dela, onde ela se encontrava, era ruim, ou se eu é que não estava com energia boa. Bem, enfim, uma senhora vinha na minha direção e o ambiente estava me fazendo mal. Eu não estava me sentindo bem nesse ambiente. Não posso definir para você que ambiente era. Era uma senhora que vinha na minha direção com a mão esticada, como se ela tivesse alguma coisa na mão para me entregar. Mas eu estava me sentindo mal, acordei. Então eu despertei na cama. Nesse dia eu estava dormindo na sala, que eu tinha esse hábito de ficar na sala deitado vendo televisão e adormecer ali. Acontecia muitas vezes. E essa noite foi assim também, não foi diferente. Quando eu acordei, nessa época eu trabalhava no centro espírita, era médio, atuante, trabalhava efetivamente no centro. Mas enfim, acordei. Porque aquele ambiente estava me fazendo mal. Sentei no sofá, fiquei pensando, falei, que coisa esquisita essa pessoa e coisa e tal, com a mão esticada, algo, se tivesse alguma coisa na mão, né? Na minha direção. Aí eu pensei, como eu trabalhava mediunicamente, eu pensei, não, eu tenho que voltar para o sonho, dormir novamente, não posso deixar isso assim, algum motivo tem. Bem, enfim, voltei a dormir com a intenção de voltar para o sonho. Isso não é um processo fácil, nem natural. Aí, às vezes a gente acorda, quer voltar e não consegue. Mas naquela época eu estava bem sintonizado com a espiritualidade, eu trabalhava bastante. Não foi difícil. Então poderia ser impossível, né? Mas eu consegui. Voltei para aquele ambiente desagradável, aquela senhora estava com o braço esticado na minha direção. Ela veio se aproximando, eu aguardei, quando ela me entregou um papel que estava escrito dessa forma: para o serralheiro, Cláudia Luiza. Eu olhei aquele papel, o que me assim chamou muita atenção foi a forma que estava escrito para o serralheiro, que a palavra certa não é serralheiro, é serralheiro com LH. E aquilo me chamou muita atenção lá no sono. Eu falei, está escrito errado. Mas tudo bem, Cláudia Luiza. Quem é a Cláudia Luiza? Não sequer conheço, nunca conheci ninguém com esse nome. Aí no sonho eu sabia também, que essa consciência, que quando a gente acorda, a gente se esquece, né, do sonho. Então lá no sonho eu já tinha essa consciência e pensei comigo, vou repetir esse nome várias vezes para quando eu acordar não esquecer desse nome, Cláudia Luiza. Que era a coisa mais importante era o nome dessa pessoa. Então lá no sonho eu repeti várias vezes, Cláudia Luiza, Cláudia Luiza, Cláudia Luiza, Cláudia Luiza. E quando achei que não ia esquecer, eu acordei. Isso tudo de madrugada. Aí acordei e falei, Cláudia Luiza. Aí eu levantei,
porque às vezes você volta a dormir também esquece. Aí eu levantei, peguei um papel, uma caneta e escrevi esse nome, Cláudia Luiza. Bem, tá resolvido, fui dormir. Voltei a dormir normalmente. Quando foi dia seguinte, amanheceu o dia seguinte, não, no mesmo dia, de manhã cedo, quando amanheceu o dia, minha esposa nessa época eu era casado, ela ia trabalhar, ela trabalhava. Aí eu perguntei a ela, contei sobre o sonho que eu tive, e perguntei a ela se ela sabia quem se chamava, tinha esse nome. Bem, enfim, ela me respondeu que ela tinha uma colega no trabalho, que o apelido dela era Claudinha, mas ela não sabia se a Claudinha, essa tal colega dela, tinha o sobrenome Luiza. E que ela ia perguntar assim, né? E ela falou para mim, que a minha esposa falou que essa colega dela era crente. Então ela tinha que ter muito cuidado em fazer essas perguntas, né? E não podia revelar de como, não podia revelar o sonho. Mas perguntou a essa colega, foi trabalhar, coisa e tal. Quando voltou à noite do trabalho, perguntei, e aí, o que você conseguiu? A minha esposa falou, o nome dela realmente é Cláudia Luiza. Aí eu falei, mas ela está com algum problema? Tu perguntou? A minha esposa falou, não, eu perguntei a ela, e ela falou que vai fazer uma cirurgia na coluna, e que tem 70, 80% de risco de ficar paralítica, né? Não andar mais. E ela tem que fazer a cirurgia, não tem jeito. E eu perguntei, mas você, minha esposa falando, né, pra mim, que minha esposa falou assim, poxa, Cláudia, mas você não falou nada pra ninguém que ia fazer cirurgia aqui, coisa e tal. Aí a colega dela, essa Cláudia, falou, não, eu vou falar pra ninguém não, que eu não quero que ninguém se preocupe comigo. Talvez eu não volte mais. Vai ser pro mês que vem que eu vou fazer essa cirurgia. Já estava tudo marcado, programado. Ia fazer uma cirurgia na coluna. Aí eu falei, caramba, então essa pessoa que veio trazer o papel está querendo ajudar, né? A colega da minha esposa, Cláudia Luiz. E perguntei então ao centro que eu trabalhava, ao vice-presidente, o que nós poderíamos fazer, uma vez que eu pessoalmente não conheço essa colega da minha esposa. E nós não tínhamos acesso a ela, não era nem vizinho, nem colega, não tinha como. O que nós poderíamos fazer? Aí o vice-presidente falou para mim o seguinte, vocês trabalham aqui, que a minha esposa também trabalhava nessa época. Vocês trabalham aqui, quando vocês virem para cá trabalhar, vocês na hora da prece, da oração, pede, né, para a espiritualidade ajudar essa pessoa. Eu falei para ele, mas eu não conheço ela. Aí ele falou, não, você pode lembrar da pessoa que apareceu no sonho para você, dessa senhora idosa. E a tua esposa pensa nela, que é a colega do trabalho. Eu falei, mas será que vai ajudar? Ele falou, com certeza, isso ajuda. E aqui no centro, lá nesse centro que eu trabalhava, nas terças-feiras, até hoje tem, né, uma cirurgia espiritual sem corte. E me parece que porque eu não fazia parte desse grupo de médicos que trabalhava com cirurgia espiritual, fazia de outra parte de outro grupo, ok? Então eu não tinha conhecimento de como eles trabalhavam, o que eles faziam, porque era um grupo que pegava nossa casa espírita, nossa, que eu posso dizer que eu trabalhei lá, né? Pegava a casa espírita emprestada. A presidente da casa cedia a casa para esse grupo de médicos que iam de outro bairro para lá. Até hoje é assim. Só faziam isso, cirurgia espiritual na terça-feira. E principalmente coluna. Aí ele falou para mim, a equipe do Dr. Herman, que era o espírito responsável por aquele trabalho, faz cirurgia espiritual principalmente de coluna. Então isso vai ter uma ligação qualquer, vocês mentalizando essa pessoa, para poder ajudar essa menina. E nós não podemos, a minha esposa não podia revelar para a menina, né, disso tudo, porque ela era crente, e crente acha que espiritismo é mexer com Satanás, com capeta, com essas coisas. Bem, enfim, fizemos o que poderíamos ter feito, orando, fazendo prece, oração, pedindo a Deus que ajudasse ela no que fosse melhor, porque a gente nunca, o espiritismo nos ensina que nós não devemos desejar que seja assim ou assado, mas que seja melhor para aquele espírito, ok? Para todos aqueles que estão envolvidos, tanto para aquela pessoa que depois minha esposa descobriu que era a avó dela,
que estava desencarnado há algum tempo, que ela gostava muito da avó dela. Então, é claro que quem apareceu no sonho para mim foi a avó dessa menina. Eu não conhecia, claro que não. Mas enfim. Então fizemos o que podíamos fazer. E aconteceu que a menina fez a cirurgia e correu tudo bem. Para espanto dos médicos, para espanto até da própria menina, ela com 15 dias se recuperou e voltou a trabalhar. Os médicos não conseguiram explicar como aquela cirurgia aconteceu de uma forma que sequer imaginavam. Uma coisa inédita, ok? Uma recuperação que era um risco muito grande, ela ficar paralítica. Os médicos tinham previsto que ela ia ficar no mínimo 6 meses de cama depois da cirurgia. Então, gente, com 15 dias, ela foi reavaliada, os médicos não entenderam como é que ela se recuperou tão rápido. Então foi outra coisa que eu tenho que trazer para vocês aqui, o sonho, a importância. Vocês estão entendendo? Como ajuda quando a gente está, assim, com intenção de ajudar. Ok? Então são esses relatos e tantos outros que aconteceram comigo, outros casos até pequenos, de evitar certos acidentes e tudo mais, mas que ajudam a gente. É a proposta, né, dos sonhos, quando são revelados, quando trazemos aqui, quando acordamos e lembramos, é de nos trazer um conforto, de nos ajudar a lidar com a situação, de fazer com que a gente consiga, de alguma forma, ajudar, certo? Até aquelas pessoas que nós não conhecemos. Então, gente, fica aqui mais uma revelação para vocês, embora eu não tenho muita certeza, porque eu já coloquei alguns vídeos sobre sonhos, não sei se eu postei esses também, esse caso, esses 3 casos que eu contei agora, não é isso? Bem, gente, espero que vocês, ao dormir antes, façam a oração de vocês, peça ao nosso Pai Criador que proteja, peça a Jesus que os oriente, para que vocês possam fazer coisas bacanas na pátria espiritual, trabalhando, ajudando, estudando, ok? Sendo útil, sabe? Onde quer que você esteja, quando estiver acordado e quando estiver dormindo fora do corpo, ok? Que Deus nos proteja e seja sempre esse Pai amoroso para com todos nós, que nosso Mestre Jesus consiga sempre nos orientar, principalmente, né, que nós possamos assimilar essa orientação para colocarmos na nossa vida, porque cada dia que passa, querendo ou não, gente, estamos mais perto do fim da vida aqui na Terra. E sairemos daqui. Ninguém sabe quando, pode ser hoje, agora, amanhã, daqui a 1 minuto ou 2, ok? Então, enquanto estivermos por aqui, vamos tentar sermos úteis aqui na Terra e fora da Terra, ok? Obrigado, fiquem na paz de Deus, até a próxima.